Você está na frente do espelho, olhando para a barriga e pensa: como eu fiz tudo certo e ainda assim não dá para eliminar essa pancinha? Só que a verdade incômoda é que você provavelmente não está errando na quantidade, mas sim no sinal que você está mandando para o seu cérebro a cada refeição. A ciência hoje já mostra que a sua barriga não é só produto de comer demais ou de não malhar, mas de um circuito silencioso entre seu cérebro, seus hormônios e a forma como a sua alimentação é vista pelo seu sistema nervoso. Imagine seu corpo como uma empresa que tem um dono invisível, o cérebro. Esse dono recebe relatórios o tempo todo: cheiro de comida, hora do dia, estresse, sono e até o tipo de alimento que você mastiga. Cada pedaço de pão, cada gole de refrigerante, cada porção de legumes é um relatório que o cérebro usa para decidir se você vai armazenar mais gordura visceral ali na região abdominal ou se vai queimar parte dela. E o pior é que na cultura alimentar atual, esses relatórios são quase sempre falsificados. Propaganda dizendo que café da manhã tem que ser cheio de carboidrato, suplementos milagrosos e dietas que prometem queimar a pancinha em semanas, quando a fisiologia real é bem mais lenta e complexa. Um estudo publicado pela Universidade de Washington em 2025 analisou 1.000 pessoas usando ressonância magnética de corpo inteiro e mostrou algo que soa agressivo. Quem tem mais gordura visceral na barriga tende a ter um cérebro que parece mais envelhecido do que a idade cronológica. Em outras palavras, a pancinha não é só um problema estético, ela é um sinal de que a conversa entre o cérebro e o tecido adiposo está desregulada. O mesmo estudo mostrou que mais músculo e menos gordura abdominal profunda estão associados a um cérebro mais jovem, funcionalmente. Isso não quer dizer que todo mundo com barriga vai ter Alzheimer, mas levanta uma bandeira gigante de que a gordura na região do abdômen é um dos indicadores mais importantes de saúde metabólica e cerebral do ser humano. Aqui vem a quebra de expectativa. Muito do que você acha que é queimar gordura é, na verdade, regular sua neuroquímica. O cérebro, principalmente o hipotálamo, manda sinais ao tecido adiposo através do sistema nervoso simpático, liberando substâncias como a noradrenalina, que estimulam a quebra da gordura. Pesquisas com modelos animais mostraram que quando esse circuito entre cérebro e gordura visceral fica desafinado, o corpo começa a preferir armazenar em vez de gastar. Um trabalho da Fundação Champalimaud, em Portugal, mostrou que existe uma rede neural que liga o hipotálamo às células imunes dentro do tecido adiposo. Se essa comunicação está bagunçada, o metabolismo sofre e a gordura abdominal aumenta. Isso significa que ao escolher um café da manhã americano cheio de pão, manteiga, açúcar e suco, enquanto culturas orientais tradicionais muitas vezes iniciam o dia com jejum ou refeições leves, você não está apenas comendo mais cedo ou bem. Você está enviando um sinal específico ao cérebro sobre o tipo de energia que ele precisa esperar. O cérebro vê e diz: temos muito carboidrato fácil dando sopa, então vale armazenar gordura e não gastar tanto. O pior de tudo é que esse padrão se repete todos os dias, e o corpo, em vez de se rebelar, entra em modo de economia energética crônica, com a gordura visceral crescendo silenciosamente. Mas tem mais. Todo o discurso de só caloria conta esbarra em um dado que pouca gente quer olhar de frente. O cérebro não lê um cardápio como um livro de contabilidade. Ele lê o tipo de alimento, a presença de fibras, a inflamação que o alimento provoca e a velocidade com que o açúcar entra na corrente sanguínea. Pesquisas mostram que dietas ricas em ultraprocessados, mesmo com calorias controladas, desencadeiam inflamação e resistência à insulina, o que favorece o acúmulo de gordura visceral. Isso significa que você pode até estar contando calorias, mas o seu cérebro está lendo a mensagem errada e decidindo que vale a pena segurar gordura na região abdominal. E aqui fica interessante. A gordura abdominal profunda não é só um tanque de reserva, é um órgão endócrino ativo, que libera hormônios e citocinas pró-inflamatórias que entram na circulação e vão direto falar com o cérebro. Ela manda sinais de estresse, de resistência à insulina e de inflamação, e o cérebro responde ajustando fome, sono, humor e até capacidade de concentração. É por isso que muita gente que só tem barriga costuma reclamar de cansaço, sono pesado, dificuldade de foco e até de humor baixo. A pancinha não é só aviso visual,
é um alarme silencioso de que o cérebro está trabalhando em um ambiente desfavorável. Se você estiver escutando isso aqui pensando, eu já sabia que açúcar faz mal, a ciência traz um detalhe desconfortável. Não é só o açúcar, é o padrão de alimentação. Um estudo de revisão sobre tratamentos para a gordura abdominal mostra que, em geral, a combinação de redução de ultraprocessados, aumento de fibras, proteína adequada e treino com pesos é o que mais se aproxima de resultados reais. Mas mesmo assim, o efeito é modesto quando comparado ao que a indústria vende nas redes sociais. A ciência nunca diz que existe uma via rápida para eliminar gordura visceral, porque ela não existe. O que existe é um ajuste lento, consistente, de sinal que você envia ao cérebro todos os dias. Por isso, agora é um ótimo momento para fazer uma pausa e pensar. Se você chegou até aqui, isso já mostra que você procura entender o corpo de verdade, e não só seguir modinha. Se você quiser, pode anotar as 3 perguntas que vão te ajudar a mapear esse sinal. O que eu como primeiro na sequência do dia? O quanto de ultraprocessado entra na minha rotina? E quanto o meu estresse e o meu sono influenciam o que eu como e quando eu como? Anotar essas perguntas não é só um exercício bonito de autoconhecimento, é uma forma de você começar a enxergar o problema pelo lado certo, que não é só barriga, mas sistema. E aqui entra a parte mais provocativa. Muita gente gasta energia tentando eliminar a pancinha sem primeiro calibrar o cérebro. A comunicação entre hipotálamo, sistema nervoso simpático e tecido adiposo funciona como um idioma. Se você vive dormindo pouco, sob muito estresse, comendo rápido e cheio de tremelicas químicas chamadas ultraprocessados, o cérebro vai responder com mais cortisol, mais insulina e mais sinal de armazene gordura na região do abdômen. Isso não é teoria estética, é observação de laboratório, com medição de hormônios, de gordura visceral e de gasto energético. A ciência mostra que quando esse circuito entra em desequilíbrio, o corpo se adapta para sobreviver e não para te deixar com o abdômen enxuto. Mas calma, não é para você entrar em pânico com a sua barriga. É para entender que o corpo não é um inimigo, é um sistema que tenta sobreviver às mensagens que você manda. O problema é que, nas últimas décadas, a indústria alimentar e a cultura dietista se uniram para transformar sua alimentação em um rolo compressor de sinais. Mais açúcar, mais gordura ruim, mais estresse, mais falsa promessa de queima rápida. O resultado é que hoje, o homem médio adulto no mundo todo tem bem mais gordura visceral do que teria naturalmente, e o cérebro, ao mesmo tempo, recebe sinais de estresse crônico que não existiam 60 anos atrás. Agora pense comigo, você já parou para notar que em várias culturas tradicionais, o carro-chefe não é o refri com tudo, o lanchinho processado ou a refeição empacotada? Há povos que ainda comem alimentos frescos, cozidos em casa, com fibras, com proteínas mais naturais, e boa parte deles não tem o mesmo padrão de barriga metabólica que vemos nos países ocidentais industrializados. Não é coincidência, é biologia. O cérebro dessas pessoas recebe mensagens mais previsíveis, menos inflamatórias e mais alinhadas com o que o corpo evolutivamente foi feito para entender. Não é magia, é simples compatibilidade entre alimento e neuroquímica. Isso não significa que você precise virar monge da selva, mas sim que vale refletir sobre o que realmente faz sentido para o seu organismo. A indústria de dieta e suplemento vive vendendo abstrações como queima de gordura, plano milagroso e abdômen em 12 semanas, quando a neurociência mostra que o efeito real, quando existe, é modesto e depende de comportamentos sustentáveis. Medicamentos que ajudam na perda de peso, como alguns antidiabéticos usados fora de rótulo, têm mostrado eficácia, mas também trazem perda de massa muscular, o que pode ser um problema para o longo prazo, especialmente para o cérebro. Pesquisadores comentam que o ideal seria perder gordura visceral, preservando ou aumentando o músculo, porque isso é o que mais se associa a um cérebro mais jovem e funcional. Aqui está a parte prática. Não existe uma receita mágica, mas existem direções claras. Seu cérebro precisa de sinais consistentes de previsibilidade, baixa inflamação e energia estável. Isso significa, em linguagem simples, reduzir ao máximo ultraprocessados, escolher alimentos integrais, aumentar fibras, proteínas de boa qualidade e gorduras boas, dormir o quanto você consegue, reduzir estresse quanto possível e incluir movimento físico consistente, especialmente treino com pesos. Não é só para ficar magro,
É para alinhar o sistema nervoso, o metabolismo e o cérebro. Cada refeição é um convite que você faz para o seu corpo. Você quer armazenar gordura abdominal ou quer gastar de forma mais eficiente? Claro, não é tudo ou nada. Existem nuances importantes. Pessoas com doenças crônicas, com restrições médicas, com histórico de transtornos alimentares ou com condições neurológicas precisam de abordagem individualizada, guiada por profissionais de saúde. Não se trata de ditar uma lei universal, mas de mostrar que o corpo humano é mais complexo do que o slogan de embalagem. A ciência reconhece que, em muitos casos, a perda de gordura visceral é real, mas lenta, e que o foco em saúde geral, não só na estética, é o que mais faz sentido. Quando você olha para a indústria alimentar global, percebe que ela não vende saúde, vende praticidade. Vende café da manhã rápido, lanche fácil, refeição pronta, e isso muitas vezes significa ultraprocessado, muito açúcar, muito sódio e pouco nutrientes reais. A cultura de dieta, por outro lado, vende culpa. Se você não está magro é porque não quer. Se você não segue o plano é porque não é disciplinado. A neurociência entra nesse meio e mostra que o corpo não é um problema de força de vontade, é um sistema que responde a sinais. Se você coloca o alimento errado, o sono errado, o estresse errado, o cérebro vai responder do jeito que conseguir, e muitas vezes isso significa gordura abdominal. A parte mais empoderadora é que, mesmo assim, você não está preso a esse destino. Seu corpo é mais inteligente do que a indústria quer que você acredite. Ele tenta se adaptar o tempo todo. A prova disso é que, quando pessoas mudam padrões alimentares, aumentam o sono, baixam o estresse e movimentam o corpo com regularidade, estudos mostram que é possível reduzir gordura visceral e, ao mesmo tempo, melhorar marcadores de saúde cerebral. A promessa não é abdômen de praia em 30 dias, é um corpo mais alinhado, um cérebro mais protegido e uma autonomia maior sobre suas escolhas. No fim das contas, eliminar a pancinha é muito menos sobre abdominais milagrosos e muito mais sobre parar de enganar o seu cérebro todo dia. Cada vez que você escolhe um alimento menos processado, boa proteína, fibras, água, sono e movimento, você está enviando um sinal claro. Eu não vou mais te deixar no escuro. Eu quero que você entenda que pode gastar gordura, não só armazenar. A ciência não é dramática, mas honesta. Mudanças reais levam tempo, consistência e respeito pelo sistema como um todo. Se você sair desse vídeo com essa ideia na cabeça, já saiu mais perto de uma verdade incômoda, mas poderosa. Conhecer o jogo entre cérebro e gordura abdominal é o primeiro passo para assumir o controle real sobre sua saúde.